Muito bem, boa tarde pessoal. Vamos chegando aí para nossa live especial nessa sexta-feira. Também tem live no Foot Class. Vamos chegando aí para poder receber hoje o nosso convidado, Dr. Leonardo Barbosa, que já pediu aqui, já fez aqui a solicitação. Vamos esperar só alguns segundinhos para a gente poder começar a nossa live. O Foot Class trazendo muito conteúdo, muita qualidade em termos de técnica, em termos de tática, em termos de gestão profissional, e é uma alegria muito grande poder receber o Dr. Leonardo Barbosa nessa tarde, nessa sexta-feira, e sexta-feira também tem live do nosso Foot Class. O pessoal está chegando para poder assistir. Muito bom, obrigado aí, né, pela presença. Doutora Adriana também, nossa grande companheira de Tribunal de Justiça. Seja muito bem-vinda. O Gelson Brito aqui conosco também. Então já vou fazer aqui, dar as boas-vindas aqui então ao nosso convidado. Solicitação aqui. Muito bem. Fala, Salve, Davidson, meu amigo. salve! Tudo bem? Grande Léo Barbosa, tá bom, meu amigo? Eu tô bem, e você? Como é que estão as Tudo coisas? bem, ó. Aí, ó, a Adriana Rassi já tá aqui, né? Já chegou aí para acompanhar a live aí também, aí, ó. Nós Aí. estamos prestigiados aí, viu? Tá qualificado nossa audiência, hein? Pô, Tá, ó, Nossa Senhora, viu? E daqui a pouco já começa a chegar aí grandes figuras do futebol e a nossa live fica de maior responsabilidade, né, Léo? aumenta a nossa responsabilidade. Exatamente. Léo, queria te dar. Gente, eu vou chamar de Léo, tá? Porque aqui a Por gente não favor. tem essa formalidade, não, tá? Mas vou apresentar aqui todos, você, Léo, para os nossos acadêmicos aqui, acadêmicas do Foot Class, né? O Foot Class, então, está ao vivo agora, nessa série de lives, né? Na nossa quarentena de live, fazendo lives todos os dias, pelo menos uma live por dia, né? Hoje nós vamos ter. Daqui a pouco também outra live com o Caio, né? O Caio vai conduzir também uma live às 5 horas Eu e assisto todas, fazendo você aí. sabe, né? Eu sei que você vê todas, né? Está sempre presente, é um padrinho aí do Foot Class, né? A gente fica muito feliz, viu, Léo? Você está acompanhando a gente aí, nos ajudando aí nessa caminhada para trazer mais qualificação para o nosso futebol, né? Que esse Vocês realmente é o nosso propósito, né? estão de parabéns. O conteúdo está muito bom, os convidados de altíssima qualidade. Acho que só vai aumentando a responsabilidade quem vai vindo daqui para frente, né? Exatamente. Porque o conteúdo de antes está Exatamente, sendo Léo. muito bom. Exatamente. Que bom que você está gostando aí também. E a gente quer trazer realmente aqui grandes nomes, né, celebridades do mundo do esporte, do futebol brasileiro, do futebol internacional, né, só para dar um gostinho aí a todos, né, na semana que vem nós vamos ter uma live, né, internacional com o Cláudio Caçapa, né, que hoje é auxiliar técnico do Lyon, então do profissional do Lyon, né, então vai ser uma honra muito grande, né, muitos convidados também aí, você está nos acompanhando aí, sabe que a gente está fazendo um esforço muito grande para poder trazer qualidade para todos os nossos acadêmicos, né? E é o Foot Class transformando o futebol pela educação e transformando a educação pelo futebol. Nosso convidado, mais do que especial, um grande nome do direito esportivo, né? Uma pessoa que tem história para contar, história profissional, não chegou onde ele está à toa, né? Foi muito esforço, foi muita dedicação. Dr. Leonardo Barbosa, advogado e atualmente diretor de competições da Federação Mineira de Futebol. Já esteve conosco o Dr. Adriano Aro, né? Então ele já até deu um ok aqui para mim no WhatsApp também, e sabe que a direção de competições da Federação Mineira está em boas mãos, né, Léo? Muito obrigado pela sua presença aí. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, a honra, né? Vocês podem contar comigo. Eu acho que sou professor, né, David? Assim como você, então Exato.
Para mim, qualquer estratégia e qualquer iniciativa de educação, para mim, é bem-vinda em todas as áreas, né, da nossa vida. E principalmente no futebol, que é uma área tão carente, né, de cursos, de possibilidade de capacitação. A gente tem uma demanda das pessoas, né? Não só as que já estão no meio, quanto as que querem entrar, de cursos de capacitação, de possibilidade de aprender. Então, a iniciativa do FutClass, ela é sensacional. Estão de parabéns pelo trabalho que você, o Caio, o Guilherme vem desempenhando aí, e que vocês tenham cada vez mais sucesso, que possam ir para o Brasil inteiro, né? Não ficar só em Minas Gerais. Muito bom, obrigado, viu, Léo? Muito obrigado mesmo. Léo, como a gente é assistido aí por um público muito diversificado, né? De treinadores de futebol, gestores, intermediários, atletas também, os próprios advogados e atuantes do direito esportivo, né? Você viu aí a qualidade aí dos nossos convidados, né? Doutor Maurício esteve aqui, doutor Leonardo Andreotti já esteve aqui também conosco. Então, a gente realmente prima por isso. E acho que é importante, né, Léo, que você, ao se apresentar também, né, fale um pouco da sua trajetória profissional, que eu tenho certeza que é exatamente aquilo que a gente sempre está tentando passar para o nosso espectador, né? Ou seja, uma qualificação profissional, ou seja, uma construção de um profissional dedicado para se chegar na posição que você está hoje, né, Léo? Podia contar para a gente um pouco da sua trajetória até chegar aí a esse cargo, né, tão importante que é o diretor de competições da Federação Mineira de Futebol. Tá. Bom, Davidson, eu acho engraçado, eu vou começar pelo final, mas depois eu inverto. Eu nunca me imaginei, né, ser diretor de competições da federação. Não foi algo que eu almejei, mas eu quis fazer, mas foi algo que aconteceu, que foi uma grata surpresa. Eu agradeço, né, ao Adriano, ao Castelar, pela oportunidade que eles me deram, confiança, mas não foi algo que eu imaginava. Foram coisas da vida e que hoje eu amo o que eu faço, né? E ainda bem que eu tive essa oportunidade. Mas eu sou formado em Direito, sou formado na Milton Campos. Eu sou criminalista, poucas pessoas sabem isso, né? Eu sou pós-graduado, tenho mestrado em processo penal na PUC. Eu dei aula no curso de Direito em Penal, Processo Penal e Prática durante 8 anos. Dei aula Isabela Hendricks, Newton Paiva. Então, dei aula durante 8 anos na graduação. Então, a minha atuação no direito sempre foi voltada para a advocacia criminal. Tenho escritório há 13 anos, continuo advogando. Mas o esporte sempre esteve presente na minha vida. Não só jogando, mas na época de faculdade eu fui presidente da Atlética da Milton Campos. Então, a minha trajetória começou organizando jogos jurídicos. E os jogos jurídicos me marcou muito. Todo mundo achava que era só festa, que era só farra, que era só bagunça, mas foi algo que me moldou o caráter, assim, que me fez profissional, porque foi a minha primeira experiência de politicagem, de argumentação e tal. Então foi algo que eu gostei muito, que eu fiz com muito amor, que eu fiz por muito tempo. E aí, como eu mexi muito tempo com jogos jurídicos, quando eu formei, foi meio que algo natural eu ter interesse pelo direito esportivo. E aí eu era amigo do Lucas Ottoni, né? Já conhecia o Luciano Brustolini, Paulo Brax, isso lá para 2008, 2007. Então são de 13 anos atrás, quando o IMDB estava começando. Então, assim, a gente tinha os fundadores, Roberto Vasconcelos, que hoje é desembargador, Rodrigo Teixeira, meu ídolo, né? Nossa. E assim, lá Luiz Fernando, que hoje está na CNRD. Então, assim, a gente tinha um grupo que tentava estimular o direito esportivo, que quase ninguém falava. E aí a gente organizou alguns seminários, alguns congressos através da OAB. E aí em 2009 eu ingressei no TJD como auditor do Amador. Até o Dr. Silvio Tarabal, que é meu amigo, meu irmão, era o presidente na época, me fez o convite. E aí eu entrei para o TJD, eu já fazia tribunal de Copa Centenário da Prefeitura, o GIME, pela Secretaria de Esportes. Então a gente já rodou muito no direito esportivo. Raiz, né? A gente fala assim... Raiz, né? Exato. E eu fiquei 9 anos no TJD da Federação. Então, assim, eu acho importante falar deles, porque poucas pessoas sabem assim... que legal, você é do TJD. Sou. Mas primeiro, o TJD é voluntário, né? Você não recebe nada. Só te dá trabalho. Então, assim, eu fiquei 9 anos
em tribunal de justiça esportiva trabalhando voluntariamente. Aí é claro que assim, eu fui do amador, depois em 2014, quando o Castelar assumiu, ele me convidou para me indicar como procurador-geral, né? E aí eu fui nomeado procurador-geral em 2014, fiquei até 2016. E aí em 2016, quando meu mandato ia vencer e eu ia sair, o Felipe Bevilacqua assumiu a Procuradoria-Geral do SJD e me fez um convite, e foi até engraçada a história, como é que foi assim, eu não conhecia o Bevilacqua. E o Bevilacqua, ele e ele estava assumindo, ele era auditor do SJD, estava assumindo a Procuradoria, e ele era muito amigo do Brax, do Paulo Brax, porque o Brax também foi auditor do SJD. Eles foram companheiros de comissão. Aí, numa conversa, o Bevilacqua foi com o Brax e disse, não, Brax, tá, eu acho que eu vou virar procurador-geral, e eu estou precisando de gente para minha equipe, porque eu vou ter que trocar todo mundo, mas eu preciso de gente que conheça do trabalho. Aí o Brax virou e falou, eu tenho um cara aqui que pode te ajudar. O procurador-geral daqui tá saindo e tal. Aí o Bevilacqua, eu quero, me passa o telefone dele. Aí o Bevilacqua me ligou, oi, prazer, tudo bem? Tudo bom. Então, o Brax me indicou, e poucas pessoas sabem dessa história. O Brax me indicou e tal. Que legal. Você topa? Eu falei, cara, claro que eu topo. Falei, então tá. A questão é a seguinte, você tem que estar aqui no Rio amanhã, pra gente fazer uma reunião, para tentar conversar, mas eu não tenho passagem, tem que vir por sua conta. Eu falei, beleza. Emiti a passagem na hora, paguei do meu bolso e fui, entendeu? E aí, conversamos, no dia da posse, 2, 3 meses depois, é que eu fiquei sabendo que eu ia ser um dos subprocuradores gerais do STJD, porque nem isso eu sabia, entendeu? Que isso, hein, né? E aí eu tive... Então, assim, o Paulo ainda brincou comigo e falou assim, Léo, eu gosto muito de você. Só que se fosse por amizade, eu tinha outras pessoas para te indicar. Eu estou te indicando efetivamente porque eu sei que você, sabe, conhece conhecimento técnico. Então, ou seja, é muito mais importante o conhecimento técnico do que efetivamente o QI ou a indicação, entendeu? E aí eu tive a oportunidade de ser, durante 2 anos, subprocurador do SJD, junto com o Léo Andreotti, junto com o Ostins. E com outros... Que turma, hein? Que turma, hein? O Bevilacqua criou uma turma sensacional. E aí, eu tava adorando, e aí, sim, o SJD também é voluntário, você não recebe, eles te pagam as despesas para você poder ir. O nível de trabalho é absurdo, eu algumas vezes pensei em pedir para sair, porque você tem que dedicar, às vezes, um dia seu da semana inteiro para denúncia, para recurso, para pedido de interdição de estádio. É claro que, assim, você está lidando com Série A, Copa do Brasil, mas o nível de trabalho, assim, é para quem é abnegado mesmo e gosta muito, porque dá muito trabalho, as pessoas não têm noção. E aí, no final de 2018, o Brax é convidado para assumir a categoria de base do América. Porque o Brax era, então, o diretor de competições, né, da federação desde 2014. Quando o Castelar assumiu, o Brax virou, né, e foi quem, junto com o Castelar e o Adriano, reformularam a federação inteira. E aí o Brax ele foi convidado para ir para o América. E aí o Adriano Castelar falou, e agora? Quem que a gente vai chamar para o lugar? E aí, por que eles chegaram no meu nome? Porque a minha trajetória no direito esportivo era muito parecida com a do Brax. Verdade. De STJD, de auditor. Verdade, Léo. Verdade. E foi por isso. Então o Adriano me procurou e me perguntou, falou, você já pensou? Eu falei, claro que não. O Brax é o diretor, aquele cargo é dele, né? Mas o Brax vai sair, o que você acha? Eu falei, caramba, que... Falar nisso, ele acabou de entrar aí, viu? O Brax tá aí agora, aí, ó. Acabou de entrar, ó. Tô falando bem de você antes de você entrar, viu, Carrasco? O apelido dele era Carrasco, porque no SJ dele era tão mão de ferro que todo mundo chamava ele de Carrasco. Aí eu chamei de Carrasco. Exatamente. Hoje, entendeu? Exatamente. E aí eu acabo assumindo, né? Foi um convite quase que irrecusável. Falei, cara, como é que, pra quem gosta de futebol e tal, eu falei, vou topar. E aí eu assumo. E é curioso, porque assim, quando eu entrar, o combinado é que eu teria 3 meses de transição com o Brax. Eu entraria em janeiro, a gente faria o campeonato, e aí no final do campeonato ele sairia. Só que aí o América exigiu que ele assumisse imediatamente. Então, ao invés de 3 meses, eu tive 3 dias. Exatamente. Só que aí, assim, ele sempre me deu todo o apoio, a transição foi ótima, e aí nós estamos aí até hoje, né? Indo pro 3º campeonato. Que bacana, Léo. Cada dia, que bacana, Léo. Cada dia com um desafio diferente, né? É Brumadinho, é enchente, é coronavírus, mas aí a gente exatamente. vai... Eu acho
Ô, Léo, eu acho que vocês pegaram o Adriano quando teve aqui conosco, né? E aí, gente, tem tanta gente bacana aí que é difícil, né, registrar a presença de todo mundo, mas a doutora Luciana Lopes também, que é a nossa madrinha aqui do Direito Esportivo do Footsclass, está aí nos vendo também, falando com você, Léo é fera, muita gente bacana aí, gente. É difícil ler todo mundo, né, ver aqui todo mundo e fazer um agradecimento especial, mas obrigado a todos vocês aí que estão nos assistindo aí. Mas, Léo, o Adriano falou muito sobre a questão da profissionalização, né? Quer dizer, ele ter, na época do Castelar, arrumado a casa, e o Adriano fez essa continuação, né? Então, o que a gente vê é um nível de profissionalismo muito grande da Federação Mineira, né? Então, eu até coloco aqui em xeque também, né, que se não fosse esse nível de profissionalização, vocês não passariam, né, com todas essas controvérsias aí que você disse, né, essas situações aí realmente contrárias, né, e vocês estão saindo muito bem, com muita tranquilidade, né, com muito profissionalismo, né, Léo? Eu acho que isso foi um ganho muito grande para a Federação de Futebol Mineiro, né? Eu acho assim, só também fazendo alguns, né? Obrigado pela Luciana, o Andrei, advogado, que era da Chapecoense, um dos maiores advogados esportivos do Brasil, está aqui também. Diogo Giacomini, eu acho que vale até a sugestão, Davidson. Acho que deu uma travada, peraí. Voltou? Voltou. Tá bem. Diogo Giacomini, técnico do Coimbra. Nossa, que beleza. Que bom. Dica, que bom. Ele é um bom cara para ser entrevistado pelo Footsclass. Logo vai receber o convite. Mas assim, eu acho assim, David, a nossa dificuldade é a gente tem que tentar fazer um trabalho sério, né, honesto, transparente, porque aí não tem segredo, né? Quando você tenta fazer a coisa correta e você segue aquele caminho, então não tem muita discussão. A gente tenta ser o mais transparente possível com os clubes, com os presidentes, tenta chamar eles para ser o mais democrático possível, porque aí com todo mundo do seu lado, você até pode ter questionamento. Nós não estamos dizendo que nós vamos estar 100% certo sempre, nem nada, mas minimiza as possibilidades de discussão ou de questionamento, né? Então, assim, desde a época do Castelar e agora do Adriano, o nosso norte é sempre ser transparente, né? Ser democrático e tentar fazer as coisas, ser bem intencionado, porque aí facilita muito qualquer tipo de discussão. É verdade. Quando você tem boas pessoas, bons profissionais, a gente sabe que no momento da decisão, né, é uma decisão equilibrada, uma decisão justa, né, uma decisão correta, né? Quando a gente desconfia do profissional, aí certamente a gente desconfia das decisões, né? Então, quando a gente confia no profissional, a gente acaba confiando realmente nas decisões. E aí, assim, Léo, futebol, a gente está lidando com paixão, né, David? Paixão, você sabe muito bem, e você fala isso sempre no TJD. Então, assim, é claro, no TJD, todo mundo que está lá tem time, porque se não gostasse de futebol, não ia trabalhar de graça. Mas a partir do momento que você entra lá, a questão é tão técnica que nem que você queira, muitas vezes, ajudar o seu time, você tem jeito. Porque se na fila o seu ídolo máximo, o Pelé, deu um soco na cara do Maradona. Acabou. Não adianta. Você pode odiar a Argentina, que você não tem muito o que fazer. Então, assim, se você for técnico, assim, a gente entende que nós estamos lidando com paixão. Então, muitas vezes, a crítica ela é irracional. Verdade. Então, você tem que ter tranquilidade no que você está fazendo, ter consciência que você está tentando fazer o melhor e seguir aquele caminho, porque muitas vezes você nunca vai conseguir agradar todo mundo, né? Ô, Léo, e aí, como eu estava comentando a questão da decisão, né, de vocês terem, muitas vezes, de tomar a decisão, e aí, quando a gente confia no profissional, pela qualidade dele, né, pela transparência que você sempre falou mesmo, né, de ser muito transparente com todos os clubes, né, então, o Adriano mostrou a estrutura que tem a federação, e a gente não tem, e muitos não têm essa noção, né, de como é complexa essa estrutura, né? Até muitos me falaram isso, Davidson, eu não sabia tanto que essa estrutura era tão grandiosa e tão complexa assim. E aí, nesse sentido, Léo, a gente não pode, né, deixar de destacar aqui, até porque é o que a gente está vivendo, né, a questão do campeonato, né? Como é que está a perspectiva, o panorama atual? Né, vocês têm conversado, obviamente, muito com relação a isso.
Não sei se vocês têm conversado com o clube também, mas a CBF já está se movimentando também para dar outro modelo no campeonato, que ainda não começou. Mas nós estamos falando do Campeonato Mineiro que ainda, né, que ainda não terminou e que todos nós gostamos muito, né? E a verdade é que o mundo está muito chato, porque a gente precisa do futebol realmente. Então, o futebol ele é realmente a nossa, quase que a nossa alma, né? E como é que está esse panorama, Léo, atualmente e as perspectivas que vocês estão trabalhando aí? Davidson, eu tenho feito uma brincadeira com todo mundo que me pergunta isso, porque assim, eu converso com a imprensa todos os dias, né? Meu telefone toca lá o dia inteiro. Aí todo mundo que me pergunta, eu falo assim, aí eu vou te perguntar, você é sócio de um dos maiores escritórios de Minas Gerais. Quando que você vai poder reabrir o Ferreira Chagas para todo mundo trabalhar? Você sabe? Não sei. Não sei. Então, assim, talvez o dia que você puder reabrir o escritório vai ser o dia que a gente vai poder voltar. Porque, assim, nós estamos diante de uma situação que não é técnica, né? Ela é uma não técnica do futebol. Porque se dependesse da federação, a gente não tinha parado, né? Porque ninguém mais do que a federação, a CBF, quer voltar a ter o futebol. Então, assim, nós estamos diante de uma situação do poder público, dos órgãos de saúde. A gente vem monitorando, a gente vem tomando as medidas, a gente vem conversando, criando protocolos. Agora a gente está num cenário, nós estamos criando um protocolo de segurança, estudando, para quando puder voltar, ainda que com o portão fechado, como é que nós vamos fazer para ter autorização, por exemplo, para poder ter os jogos com portões fechados. Qual é o protocolo de saúde, de segurança da saúde, que a gente vai ter que adotar para garantir que as poucas pessoas que lá estejam não se infectem, não sejam expostos a risco, entendeu? Então, a gente está em contato com as autoridades de saúde, Secretaria de Saúde do Estado, do município, para ter um prognóstico, ter uma autorização para daqui a 30 dias, daqui a 40 dias, poder começar a pensar em fazer as partidas com portões fechados, entendeu? Entendi. Então, assim, para aí sim a gente poder sentar com os clubes e montar um planejamento. Porque, assim, não adianta, assim, vamos supor que, vou falar do caso de Belo Horizonte, que o Calil, na segunda-feira, diga assim, pronto, vou acabar com a quarentena, o isolamento agora vai ser vertical. Nós estamos falando de futebol, esporte de alto rendimento. Os clubes vão precisar fazer uma intertemporada. Então, nós vamos ter que sentar com os clubes, qual é o prazo? São 15 dias? São 20 dias? Porque tudo vai depender do tempo de paralisação. Com um mês de paralisação, o tempo de recuperação é 1. Se parar 2, parar 3, talvez o tempo tenha que ser outro. E aí sentar com os clubes para que os clubes possam fazer esse planejamento e aí sim dar o prazo dessa intertemporada para começar o jogo. Então, assim, agora uma coisa eu posso atestar. Os campeonatos vão acabar. Sejam os estaduais, os campeonatos vão acontecer. Então, assim, o estadual vai acabar. Não tem a menor chance do campeonato acabar agora. Primeiro, porque o campeonato tem que acabar no campo. E segundo, porque a gente tem 1 milhão de coisas envolvidas financeiras, né? Futebol virou um negócio milionário. Então, assim, o Campeonato do Modo 1, por exemplo, ele tem cota de TV milionária, que já foi paga. Então, quem pagou quer ter o dia de exibir. Então, se você encerra, você vai devolver o dinheiro. Então, tem patrocinadores, tem toda uma questão. Então, o campeonato vai acabar. Agora, como vai ser essa adequação do calendário, isso depende da FIFA, da Conmebol, da CBF e das federações. Eu vi agora uma notícia, que eu nem sei se é verdade, que a Conmebol está marcando o retorno das eliminatórias para setembro. Olha só, tá vendo? Então, por exemplo, se isso for verdade, a gente começa umas definições. As datas FIFA até setembro estão liberadas para encaixar o término dos estaduais e o início do brasileiro. Então, o calendário ele é um encaixe. A FIFA pega o calendário e coloca as datas FIFA. Manda para a Conmebol. A Conmebol coloca as datas da Conmebol. Vai para a CBF, ela bota as datas dos nacionais e o que sobra é o estadual. Então, até para a CBF tomar qualquer medida, ela depende do que a Conmebol e a FIFA vão fazer no calendário primeiro. Então, a gente tem que aguardar um cenário até que global para poder essa definição. Então, assim, mas eu acho assim, hoje não existe nenhuma conversa de se alterar a fórmula de campeonato, porque tem muita coisa envolvida, cota de TV, patrocínio, por aí vai. Então, nós vamos encerrar os campeonatos, entendeu?
E o brasileiro vai acontecer do mesmo jeito. Ah, vai fazer. Tem muita fake news, muita especulação. A Federação Paulista fez uma reunião nessa semana e soltou uma nota para tentar acabar com fake news. Porque assim, vai ser mata-mata, modo, entendeu? Turno único. Nada disso. Porque tem muita coisa por trás. Você tem regulamento valendo, você tem cota de TV, você tem patrocínio que já foi pago. Então, se a cota de TV foi paga para 38 rodadas, se você reduzir pela metade, você vai reduzir a cota de TV pela metade. Os clubes sobrevivem. Os clubes vão sobreviver com metade da cota? Não vão. Então, a gente tem que trabalhar um cenário para adequar o calendário às competições que nós já temos formatadas. Entendeu? Perfeito. Ô, Léo, mas eu acho que essa notícia que você deu aí, né, que eu acho que é importante também, né, até para que a gente possa ter a convicção e a certeza que a gente vai voltar para o campo, né, a gente vai voltar a ver futebol e aí sim se declarar o campeão, né, do Campeonato Mineiro. Eu acho que essa notícia é muito boa, né, que foi também o que o Adriano também nos confirmou, né, que a proposta realmente é acabar mesmo o campeonato no campo, né, mesmo que se faça essas adaptações também, né. Léo Máximo aí entrando agora para te assistir aí também, grande doutor Leonardo Máximo, né. Eu vou ter que sair aqui para deixar ele entrar. Vai. Olha lá, o Léo Barbosa sabe tudo. Ele é nosso professor, eu vou ter que sair para ele. Exatamente. Que bom, Léo. Obrigado por estar assistindo. Mas, ô Léo, bom, aí você deu essa notícia maravilhosa, que eu acho que isso é importante para todos nós, né, que gostamos realmente do futebol. E o que a gente percebe também, né, é a movimentação que os clubes estão fazendo, né? A gente percebe que todos, né, têm uns efeitos negativos por causa da pandemia. E aí a pergunta que eu faço, Léo, é que se realmente a gente vai ter uma nova convivência com o futebol por causa dessas pandemias. Você acha que depois do Covid-19, o futebol brasileiro, o futebol internacional, ele vai ter que se adaptar, ele vai ter que mudar? E aí eu pergunto a você com relação ao calendário, né? Quem sabe aí uma transposição de calendários para que o futebol brasileiro possa ficar também próximo ao calendário europeu? Não sei se essa é uma visualização sua também. O que você acha? Essa questão do calendário é interessante, Davidson, porque assim, a CBF ela tem uma comissão permanente de estudo do calendário. E poucas pessoas sabem disso, sabe? Então, assim, a CBF estuda, analisa. Só que a gente tem algumas questões culturais no Brasil que, eu vou falar, existem várias questões. Por que não unifica? Eu vou te dar alguns exemplos que às vezes as pessoas não pararam para perceber. Mas, por exemplo, se a gente primeira coisa, se a gente unifica o calendário brasileiro com o europeu, o jogador brasileiro, o pai de família, nunca vai poder tirar férias com os filhos. Porque os filhos sempre vão estar em aula quando ele estiver jogando e vice-versa. Influencia. Então, assim, isso é algo que você tem que considerar. Ele vai jogar em dezembro, ele vai jogar em janeiro. Quando ele for ter férias, não vai coincidir com férias escolares. Então, a família do jogador nunca vai poder viajar junto. Ou, se viajar, vai ter que sacrificar a escola do filho. Uma outra questão, por exemplo, é cultural. Na Inglaterra, por exemplo, você tem partida dia 26 de dezembro e dia 1º de janeiro, Boxing Day, que eles chamam na Premier League. Aqui, entre Natal e Réveillon, não tem ninguém. Todo mundo está viajando. Então, por exemplo, em Belo Horizonte, se você faz rodada de campeonato entre Natal e Réveillon, o estádio já está vazio. Então, porque ninguém vai deixar de viajar porque tem campeonato. Então, comercialmente falando também, tem algumas coisas que impedem essa unificação, porque a cultura é diferente. Cultural, verdade. É cultural. Verdade. Nos Estados Unidos, NFL, NBA, tem jogo dia 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro aqui, ninguém faz nada, tá todo mundo de ressaca. Não é? Então, assim, entre Natal e Réveillon, o Brasil praticamente para. Então, você vai fazer jogo. Então, assim, as pessoas vão viajar. Então, início de janeiro também tem muita viagem. Então, comercialmente, tem muita coisa que envolve essa simplesmente unificar. Porque a cultura é diferente, entendeu? Então, assim, a CBF, ela estuda isso permanentemente. E assim, esses fatores, não só comerciais, quanto culturais, eles, por enquanto, ainda impediram essa unificação.
E essa questão da pandemia, por exemplo, eu li que a Europa estava tentando usar o calendário sul-americano para tentar passar pela pandemia. Então, na verdade, assim, eles agora estão querendo usar o nosso calendário para poder acabar. Olha só, eu não sabia dessa não, Léo. Que coisa, Léo. Tem países na Europa estudando, vamos emendar julho, vamos parar só em dezembro para poder acabar os campeonatos. Então, assim, é cultura, entendeu? E comercialmente falando. Isso, é isso que a gente falar, né? Quer dizer, eu acho que o componente mais agressivo disso é exatamente quem vai investir no futebol, né? Quer dizer, o patrocinador, aquele que tem realmente os direitos de transmissão, ele vai querer audiência, ele não quer concorrer com nada, né? Ele quer audiência para ele quer um espetáculo, né? Especificamente o que ele quer, o que ele deseja é o espetáculo e a participação das pessoas. Então, se tiver festas, se tiver férias, né? Férias diferenciadas na escola e no futebol, realmente eu nunca tinha pensado, nunca tinha visto realmente esse componente cultural para explicar a dificuldade dessa transposição. Você tem toda a razão, Léo. Isso mesmo. Por exemplo, o campeonato termina no início de dezembro, né? Primeira semana de dezembro, normalmente termina o calendário. Dezembro é um mês que você tem comemoração quase todos os dias. Você tem evento todos os dias, de amigo, de escritório, de família. Então, você estender o calendário, você cria compromissos que vão rivalizar com a ida do torcedor, por exemplo, ao estádio. Então, culturalmente, isso é complicado, entendeu? Agora, ninguém mais do que as entidades que organizam as competições tem interesse em melhorar o calendário e fazer ele mais atraente, não só para a parte técnica, quanto para comercial, porque futebol é negócio. Mas tem muita questão envolvida que às vezes as pessoas não param para pensar e só criticam, entendeu? É verdade. Ô, Léo, né, só para também registrar aqui, né, a Luísa Parreiras, que vai ser nossa convidada aí de domingo, né? Já estou, antes de falar lá no nosso feed lá do Instagram, viu, Luísa? Você está lá com a gente agora domingo, né, fazendo a nossa live. Luísa, que é supervisora do futebol feminino do América, então vai estar aqui com a gente também. Luísa sabe tudo. Exatamente, ela vai estar aí com a gente, né? Ô, Léo, aproveitando uma pergunta que está sendo feita aí, aquilo que você já deixou um pouco, né, clareado isso também, mas a tendência, né, não estou dizendo que isso vai acontecer necessariamente no futebol mineiro, mas a tendência é que aos poucos os profissionais vão voltando de alto rendimento, dentro daquele cenário que você falou, né, que existir uma maior segurança, mas a tendência, Léo, pelo que vejo, pelo que a gente conversa com os profissionais, as rodadas realmente, pelo menos, iniciarem com portões fechados, né? Parece que essa seria ser uma perspectiva mais segura para todos, né? Para evitar realmente essa aglomeração, né? Na verdade, sim, Davidson. Eu acho que o portão fechado ele é inevitável, porque, assim, para se ter aglomeração hoje, eles estão falando, né? Assim, que eu já ouvi de show, de evento de aglomeração, para agosto, setembro. Então, se a gente tiver que aguardar agosto, setembro para retomar as partidas por conta do público, aí de fato você vai inviabilizar o calendário. Então eu acho que é um caminho meio que sem volta a gente poder retornar com o portão fechado, tomando as condições para viabilizar não só o calendário, mas que os atletas parem de ter a redução dos contratos, né, de salário, que eles possam voltar a receber o salário integral, que o clube possa voltar a movimentar e ter novamente as receitas. Então, assim, eu acho que tudo nosso vai ser conversado com as equipes. Eu vi até uma pergunta do Bruno aqui sobre questão de rodada dupla. Quando a gente puder ter autorização para retomar o campeonato, nós vamos sentar com os clubes. O que a gente puder fazer para reduzir o custo, nós vamos fazer. Então, se for viável fazer rodada dupla para diminuir o custo, e for interesse dos clubes, nós vamos fazer. Então, assim, a federação não faz nada de autoritarismo. Nós vamos fazer e acabou. Não. Vamos fazer rodada dupla? Todo mundo concorda? É mais barato? Vamos fazer. Entendeu? Sede fixa, o que seja, entendeu? Tudo é conversado. Então, assim que a gente tiver uma sinalização de flexibilização e que a gente tenha uma autorização para poder fazer as partidas com portões fechados, se os clubes falarem assim, não, nós não queremos com o portão fechado, beleza, nós não vamos fazer. Mas eu acho que dentro do cenário é inevitável, porque todo mundo precisa voltar
por questão de sobrevivência financeira. O Maurício, Léo, não sei se você viu o artigo dele, né? O Maurício Correia Veiga, ele escreveu para o Correio Brasiliense, salvo engano, e onde ele está hoje, né, em Portugal, salvo engano, é o Nacional da Ilha da Madeira, né? Inclusive já voltou aos treinos, né? O próprio, até porque para não inviabilizar o próprio contrato esportivo, os atletas voltaram a treinar, né? E olha que Portugal é um centro aí também, né, de exposição muito grande, né? Então você vê que é algo que vai acontecer, igual como você disse, a gente não sabe quando, mas isso vai acontecer, né, Léo? Isso aí é inevitável porque os clubes querem, precisam, os patrocinadores querem e a Federação Mineira também quer o trabalho, né, da competição para isso, né? E os jogadores precisam voltar a receber os salários, porque daqui a pouco, se continuar, aí você vai saber mais do que eu, vai vir uma medida provisória para regular a suspensão dos contratos dos atletas. Do atleta, só do atleta. Eu estou ouvindo já isso, viu? Já estou ouvindo isso, estou ouvindo isso já. Então, assim, daqui a pouco vai vir algo nesse sentido. Então, é interessante para todo mundo voltar. A questão é de saúde. Então, assim que tiver um mínimo de condição, então, assim, os clubes todos hoje estão preocupados com essa questão de protocolo, de segurança, de saúde. Então, quando a gente tiver um protocolo que for autorizado para ser feito, não só para treinamento, como para partida, nós vamos voltar. Ainda que com o portão fechado, entendeu? Perfeito. Eu tava vendo no Twitter hoje, engraçado, eu abri o Twitter depois do almoço, e aí ao vivo no Twitter tava o campeonato nacional de beisebol de Taiwan. Eu nem sabia que tinha beisebol em Taiwan. Mas em Taiwan, que é lá do lado da China, o campeonato já voltou com o portão fechado. Exatamente. Eu não sei, eu até depois não vou saber também se alguma coisa do campeonato chinês vai voltar, se já estão preparando alguma coisa, porque provavelmente daqui a pouco é só, né? Os atletas já tinham sido chamados para voltar aos treinamentos, entendeu? Então, assim, poxa vida, tá vendo? Nós temos que nos adequar à realidade. Então, assim, a realidade da pandemia é algo que vai durar um ano e meio. Isso todo mundo já sabe. Também acho. Então, nós vamos ter que criar protocolos de segurança para isso. Então, assim, nós vamos ter que nos reinventar em alguns cenários, por exemplo, investir mais nas transmissões, porque as pessoas, por exemplo, libera o estádio hoje, você tem coragem de ir? É uma questão. Então, nós vamos ter que dar uma reformulada para criar produtos interessantes para o consumidor, para gerar receita e talvez compensar aquela receita que for perdida pelo torcedor no campo, entendeu? Provavelmente, né, Léo, de repente pensar também em limitação, inclusive, de pessoas no campo, né? Enfim, ao invés de vender lá 40 mil ingressos, vender 20, né, para você ter um espaçamento adequado, pode ser uma medida, né? E provavelmente os próprios patrocinadores vão começar a investir mais, quem sabe um pay-per-view mais reduzido, jogos abertos, enfim, para poder dar audiência, que é o que eles necessitam também, né, Léo? Provavelmente essas hipóteses aí já podem estar sendo ventiladas, né? Não, já está. Por exemplo, a gente está viabilizando, por exemplo, a transmissão. A gente já faz essa transmissão, mas assim, do módulo 2, por exemplo, que é uma segunda divisão que não tem direito, se tiver que ter portão fechado, então que a gente ter a transmissão do jogo por streaming para permitir que o público tenha acesso às partidas e aos clubes, né, que eles torcem, né, e assistam o campeonato e gerem valor para a competição e para os clubes. Muito legal. Léo, acho que uma coisa também que acho que você faz, mas queria que você confirmasse também isso, né? A questão de você estar estudando tendências internacionais para trazer também para o futebol mineiro, né? Você acha que isso é importante? Você tem feito, né, também um pouco de visualizar internacionalmente o que está sendo feito? Eu, particularmente, acho fundamental, né, para o esporte brasileiro, para o futebol brasileiro, até porque acho que a gente é um pouco atrasado ainda em termos de convívio, né, entre o torcedor e o clube também. E claro que a federação é o elo disso tudo também, né, porque ela é organizadora, então ela tem toda a diretriz, né, ou pelo menos as ideias para se estabelecer um campeonato em alto nível, né, e rentável também, né, Léo? Você tá buscando isso também? Ô, Davidson, é até engraçado você me perguntar isso, porque assim, eu aproveitei a quarentena, né? Tô acabando de escrever um artigo junto com o Marcelo Machado, né, que trabalha no Atlético, que é sobre Customer Experience no futebol.
que é a experiência do cliente no futebol. Poxa, que legal. Então, eu acho engraçado. Olha aí, ó, eu não sabia. Olha você ver, eu te perguntei, nós não combinamos nada, hein? Não, Olha não, só. ninguém sabe disso, porque o artigo está acabando, tá acabando de ficar pronto. É engraçado, assim, eu até tomei ali, até meio corajoso da minha parte, porque assim, eu sou advogado, formado em Direito e tenho minha especialização em penal. Eu estudei marketing, comunicação, eu fui ler dissertação de mestrado em design para entender, mas assim, legal. por quê? Porque cada vez mais, e todas as palestras que eu dou, eu fiz o curso de gestão da CBF e hoje eu dou aula lá no curso, no módulo de competições. E a minha aula hoje sobre gestão de competições é muito mais para explicar que a competição é um produto, que a gente tem que entender o futebol como negócio, como gerador de receita, que a gente tem que pensar a competição como algo que interesse, que gere engajamento do torcedor para aí gerar dinheiro, do que efetivamente explicar o que é tabela, o que é regulamento, o que é tudo, entendeu? Então, assim, eu tenho estudado muito hoje, na parte do futebol, sobre customer experience, sobre experiência do cliente, sobre encantar o cliente, entendeu? Sobre gerar um encantamento, na verdade, assim, transformar, porque a indústria hoje, né, o comércio, eles tentam transformar o cliente no fã. A lógica nossa é o contrário, é transformar o fã em cliente, entender o torcedor como cliente, criar o produto para ele, para que aí sim ele possa cada vez mais consumir mais o futebol. Não só do dia do jogo, mas em tudo, entendeu? Pra você ter uma ideia aqui, ó, não foi combinado, mas aqui, ó. Aí, tá vendo? Um dos livros que eu li é esse aqui, ó, O Jeito Disney de Cantar Clientes, entendeu? Nossa, bicho, esse livro é bom demais, verdade. Que trata do encantamento, como é que a Disney faz, porque a Disney referência, né, Léo? Referência. Então, assim, eu tive, né, eu tive a oportunidade de ir agora em fevereiro para os Estados Unidos, em Chicago, para acompanhar o All-Star Game da NBA. E eu falei que em 4 dias de evento lá, eu tive um MBA de Customer Experience, de experiência do cliente, porque o que os caras fazem lá entendeu? É surreal, eles criam produtos. O produto, e assim, eles sabem para quem é o produto e eles criam produtos para todas as faixas etárias, para todas as faixas de renda. Então, para que todo mundo consuma pelo menos um pedaço do evento. Então, assim, é um negócio. Eu falei, pô, tomara que daqui a 50 anos a gente consiga chegar perto do que os caras fazem lá, entendeu? Então, assim, e tudo é dado, né? Eles sabem certinho. Então, por exemplo, tem um evento específico lá que o foco é a TV. Então, o evento é criado para televisão, não é para quem está no ginásio. Porque quem está no ginásio tem outras experiências que quem está na TV não tem. Então, eles focam o jogo para quem está na TV para poder vender mais que quem está fora. Porque uma coisa que a NBA fala que é muito importante é o seguinte: 99% dos fãs da NBA não tem condição e nunca vão conseguir assistir um jogo da NBA no ginásio. Então, eles têm que transformar o produto NBA interessante, acessível e encantador para os 99% e não para o 1%. Putz. Isso é sensacional. Legal demais. Então, eu não tenho que pensar só para o torcedor do estádio. Muito pelo contrário, que esse já vai de qualquer jeito, entendeu? Eu tenho que pensar os produtos, as campanhas. Eu tenho que encantar quem não vai, para fazer aquela pessoa gerar outro tipo de receita para o clube. E ao mesmo tempo estar encantada, né? E ao mesmo tempo estar encantada, né? Claro, encantar, fidelizar, para criar retenção e engajamento, para ele poder comprar cada vez mais. Então, eu não vou no estádio. Ok, 99% dos fãs da NBA também não vão assistir o jogo lá, mas eles criam atrativos para fazer com que a pessoa continue gostando e consumindo a NBA, mais ainda sem ir no estádio. E como é que você faz isso? Parte tudo do quê? Da competição. Porque sem competição você não tem a rivalidade, você não tem a vontade de ganhar título, você não estimula a paixão. Então, tudo parte da competição. Se você tem uma competição bem feita, ela vai gerar engajamento, ela vai gerar atração, ela vai gerar desejo, e a partir daí você consegue criar as campanhas
para convencer. Então, assim, eu hoje tenho estudado muito sobre isso. Que legal, né? Poucas pessoas já ouviram falar, até eu, mas eu falei, caramba, eu preciso entender isso um pouquinho e trazer isso para o futebol. Então, em breve, vou ter um artigo, aí eu divulgo para vocês. Que legal, Léo, que legal. Olha, tá vendo, Léo, ele não combinou nada sobre isso e eu pensei assim, poxa, cara, eu acho que o Léo é um cara muito engajado, ele sabe que isso é importante, né? E sabe que essas experiências internacionais, elas acabam realmente sendo um norte muito bom para a gente, né? Para quem mexe com competição, para quem mexe com futebol. E esse panorama, esse raio-x que você fez, ele é realmente o raio-x ideal, né? O difícil realmente, né, Léo, é a gente... Acho que esse trabalho não é só das federações, esse trabalho é essencialmente também do clube, né? E a gente vê que o clube, ele fica muito preso a um produto, e eu vou pensar dois, né? Que são as lojas e o sócio-torcedor, né? Quer dizer, a gente não consegue sair disso, né? Ou é loja ou é sócio-torcedor, ou é loja ou é sócio-torcedor. Quer dizer, e esse encantamento do sujeito chegar no estádio, por exemplo, e falar assim, olha... A loja que você gosta de frequentar está aberta esperando uma promoção para você. Bicho, o cara fala, puta, o cara sabe que eu estou aqui e o cara sabe que eu gosto de comprar uma camisa regata do meu time. Quer dizer, isso é fantástico, né? Esse encantamento que a gente precisa realmente no futebol, né, Léo? E outra, Deide, assim, é uma questão de cultura, a gente tem que... Então, assim, eu falei, cara, eu vou me atrever a escrever. Eu o que esse advogado está escrevendo? Eu não sei, alguém, eu estudei, eu tentei fazer, eu demorei para fazer, mas assim, a gente tem que ter um pontapé, a gente tem que ter um marco, conversar com as pessoas que já fazem fora e tentar entender. Por exemplo, lá no All-Star Game, pra você ter uma ideia, o jogo é no domingo. Na quinta-feira começam as ações. E o que eles fazem? Uma coisa boba. O Walmart, por exemplo, era um dos patrocinadores do evento. Em Chicago, que foi o All-Star esse ano, tinham 10 Walmart na cidade. Eles pegaram um atleta de cada time e botaram numa hora específica dentro do Walmart para autografar a camisa. Aí vai dizer, você é torcedor do fulano? O jogador tal vai estar de tal hora no Walmart. Você recebe. Putz, aí você tinha a chance de ter acesso ao cara, pegar o autógrafo, e se você está no supermercado, você acaba fazendo o quê? Compra. É lógico. Você vai comprar. Então, assim, e aí não tinha ingresso. Então, aquele cara que não tinha dinheiro para pagar o ingresso, para poder ir ao All-Star, ele tinha a chance de ver o ídolo dele no supermercado, de graça. Isso não engaja? Que legal. Tá entendendo? Então, assim, que legal. No texto, eu e o Marcelo, a gente fala um negócio assim, olha, quantos sócios torcedores já receberam uma carta do clube agradecendo ele pelo período de... O que você já ganhou em troca? Dificilmente. Nada. Então, dificilmente. Então, assim, falta esse encantamento. Recebeu uma ligação. Tudo bem? Davidson, parabéns. Você tem 5 anos aqui. Aqui é o seu ídolo. Tô te ligando para te dar parabéns. Obrigado por ser sócio. Continua. Se você recebe isso, você paga mais 5 anos para ter outra ligação. Então, é um negócio. Com certeza. Então, gerar... Mas, assim, é uma questão de cultura. A gente tem que começar a pensar essas coisas, porque aí sim você vai gerando engajamento, você vai gerando fidelização. Uma coisa que eu vejo que me incomoda. Nossos filhos, né? Hoje as crianças, os jovens, se perguntam qual time você torce? Manchester, Barcelona, Real Madrid. Exatamente. Por quê? Porque esses clubes estão fazendo campanhas aqui. Eles encantam. Os nossos não. O seu filho talvez vai torcer pro seu time porque você quis. Não é porque o time fez alguma coisa. Exatamente. Então, assim, e ele não vai ser um apaixonado, né? Ele não vai ser aquele apaixonado que vai consumir, né? E provavelmente as próximas gerações não vão ser gerações de torcedores. E esse é o grande problema, né? Ou vão torcer para os times de fora. Para o outro. Exatamente. Fantástico, Léo. Fantástico isso. Todo mundo lá faz campanha para encantar o torcedor aqui. E nós aqui não fazemos campanha para encantar o nosso torcedor. Exatamente. Eu acho que isso aí isso que você está trazendo aí, quem sabe, né, vai abrir aí luzes também, né, para os... A gente sabe que hoje existe, né, os departamentos de marketing dos clubes. Outro dia, inclusive, conversando com o Renê Salviano, né, que foi muito tempo da área de marketing do Cruzeiro, hoje na área comercial, né, e acho que as ideias existem.
as experiências existem, o implemento delas que eu acho que é um pouco mais difícil, e às vezes, muitas vezes, né, Léo, pela falta de gestão profissional mesmo, né? Porque aquele gestor profissional que conhece e sabe que isso vai trazer frutos, ele implementa. O que não conhece prefere gastar com outros, né, com outros tipos de, enfim, com outros gastos, né, diferentes. E muitas vezes a culpa não é nem do departamento de marketing. Às vezes é porque o marketing não teve autorização para fazer a campanha desse jeito. Exatamente. Né? O presidente falou assim, isso é bobagem, vou gastar dinheiro com outra coisa. Então, assim, falta a cultura, falta entender, falta se educar para ver que isso gera qual que é o efeito lá na frente, entendeu? Então, assim, eu hoje, toda vez que eu falo de competição, eu só vou falar de competição enquanto produto, para tentar mostrar para as pessoas que vamos entender o futebol como um produto, a competição como um produto. Não adianta eu pensar qual é o formato de disputa para mim. Eu tenho que pensar para o consumidor. Então, o clube, por exemplo, eu vou gastar dinheiro com uma pesquisa para entender para o meu público qual que é a melhor forma de disputa. Porque se eu fizer a melhor disputa para ele, ele vai consumir mais, vai comprar mais, eu vou ter mais receita. Agora, eu achar que a forma de disputa é melhor é a que eu acho, às vezes está na contramão do que ele queria e tudo influencia o negócio. Então, a gente tem que ter uma gestão profissional. Ô, Léo, o Igor, né? O Igor Assunção da 98 esteve aqui conosco, né? Eu pude entrevistá-lo ontem, né? E ele disse exatamente isso. Ele falou, olha, eu faço o jornalismo que o público quer, né? Eu não faço aquele jornalismo tradicional de raiz. E, obviamente, nada contra, claro, essas tradições que devem ser mantidas. Eu estou dizendo que é o jeito de se tratar, né? Então, você não é um diretor de competição, né, Léo? É burocrático, né? Você é um diretor de competição que está antenado ao que o seu produto vai trazer para o público-alvo, né, Léo? Eu acho que, resumidamente, seria isso, né? Eu acho assim, a gente que estuda, né, Deison? Por que você teve a ideia de fazer o Foot Class? Pô, porque você viu que tinha uma carência, você viu que precisava para tentar fazer as coisas diferentes. Transformar o futebol em educação e educação pelo futebol. Isso. Então, Exatamente. A lógica é a mesma. Então, assim, já que eu vou fazer, eu quero me dar o meu melhor. Eu quero fazer, então eu vou estudar e tentar criar. O que eu estou fazendo está certo? Não sei. Mas eu sempre tentando pensar na frente, pensar para melhorar, buscar melhoras. Então, por exemplo, hoje penso muito nas competições inferiores da federação, a segunda, terceira divisão, categoria de base, em tentar... Por que elas não têm patrocínio? Às vezes porque o produto ainda não é bom para o patrocinador. Então eu tenho que tentar entender para formatar um produto que seja interessante para que o patrocinador queira botar dinheiro e aí sim dar dinheiro para os clubes, transmitir e por aí vai. Então, assim, é tentar entender, identificar para melhorar sempre, entendeu? A gente sempre tem que tentar melhorar. Perfeito, Léo. E, assim, muito bom, Léo, perfeito. Léo, uma verdadeira aula aí de como formatar e como pensar em competição, viu? Tá de parabéns. Mas deixa eu te lançar um desafio aqui, né? Que é um desafio também importante para o futebol. Deixa eu só fazer um parênteses. Entrou agora aqui na live uma sugestão de live para o Foot Class, a Thaís Cota. Thaís! Ela é mineira de Belo Horizonte e trabalha hoje no Orlando Pride da MLS. Ela faz um trabalho brilhante lá de uma função que não existe no Brasil, de receber as atletas, de recepcionar as atletas, de fazer todo o contato das atletas extra-campo para permitir que as atletas possam perder. Então, assim, a Thaís faz um trabalho muito legal lá. Então, vale a pena conversar com ela, que ela tem muito a ensinar para o futebol brasileiro, entendeu? Com a experiência que ela tem nos Estados Unidos. Então, Léo, a gente faz o negócio ao vivo mesmo. Thaís, está feito o convite aí. Depois você dá um joinha aí, se você aceitar, dá um joinha aí pra gente, que nós vamos entrar em contato com você. E é isso que eu queria trazer, sabe, Léo? Eu queria trazer realmente agora esse formato. Aí, beleza, Thaís. Obrigado, viu? Vamos fazer aqui uma live com você para você trazer mais conhecimento para a gente também. Obrigado aí pela sua audiência. Mas é isso, né? Eu acho que tudo que você disse é um pouco do formato que a gente quer realmente ver para as competições, né? Que eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, vai trazer para todos nós que gostamos do futebol, gostamos dos esportes, né? Isso aí vai ser o diferencial, quem sabe, para o novo salto realmente do futebol brasileiro, enfim, né? Da nossa vida prática mesmo. Léo, está faltando aqui...
Oi. Quando a gente fala em profissionalização, não é só na gestão empresarial, é em todos os sentidos, né? É profissionalizar em tudo, na competição, na gestão, no marketing, em todos os... geral, não é só especificamente num ponto. Perfeito. Ô, Léo, o papo bom, você sabe como é que é, né, galera? O papo bom, a gente vai rapidinho, já está terminando aqui, nós estamos com 4 minutinhos. Então, eu queria que você expusesse para a gente também o relacionamento que vocês têm aí com a CBF, em termos de apoio, né, em termos até mesmo de conhecimento, em termos de competição. Que você falasse um pouco também, que eu acho que é importante para a gente ouvir da Federação Mineira o apoio que ela tem da própria CBF, né? Eu acho que sim. Acho que a Federação Mineira nunca teve tanto apoio da CBF, porque pela primeira vez na história nós temos um vice-presidente da CBF que é de Minas, né? O Castelar, que foi o presidente da Federação, hoje é vice-presidente da Federação Mineira e vice da CBF. Então, assim, além de toda a abertura que o Adriano tem, do respeito que o Adriano tem perante né, a diretoria da CBF, o presidente Caboclo e todo mundo, nós temos um vice-presidente lá, nós nunca tivemos. Então, assim, o acesso e o apoio da CBF é irrestrito para a federação, entendeu? Então, a gente sempre faz tudo junto. Não adianta... as pessoas têm que deixar um pouco a paixão de lado e achar que tem rivalidade no futebol. Na parte da gestão, de organização, nós não podemos ter rivalidade. A gente tem que ter união. Então, assim, eu sou muito tranquilo para falar que assim, o meu relacionamento com o Atlético, Cruzeiro, América, com todos os clubes, Coimbra, é o melhor possível, entendeu? Porque a gente tem que pensar em conjunto. A gente soltou uma campanha agora, nessa semana, de doação de dinheiro para poder comprar. Então foi Atlético, Cruzeiro, América, Federação e Prefeitura. Então, todo mundo unido junto. Para deixar, deixa a rivalidade dentro do campo, né, Léo? Deixa a rivalidade dentro do campo, nas torcidas, né, fazendo uma festa bonita. É isso que a gente quer, né, Léo? É que a gente pode contribuir, né? Eu aqui do meu lado, no Futeclese e lá no TJD também, você como diretor de competições, eu acho que a gente está no caminho certo aí, né? Mandando um abraço pro pessoal do futebol aí também, um parceiro muito legal aí do nosso Futeclese também, uma grande agremiação aí também do futebol, né? Tem tanta gente que eu tinha que mandar um abraço aqui, ó. Tem amigo meu aqui, tem 15 anos que eu não vejo, que tá na live. Bianca, todo mundo. Felipe Citone também, que é um gestor de futebol que legal, de Brasília. Obrigado por todo mundo aí, valeu. E o pessoal também do grupo do WhatsApp tá mandando um abraço, viu? Falou que só tem traíra, viu? Só traíra lá naquele grupo do WhatsApp. Não. Aquele lá, nossa senhora. Léo, meu irmão. Aquele grupo é um perigo. Aquele grupo é muito bom. É de dar risada todos os dias, viu, Léo? Todos os dias. Léo, meu irmão, obrigado mesmo, viu? Eu voltei, né? Várias vezes. Meu irmão, obrigado, né, pela sua disponibilidade aí, generosidade de nos atender, né? Contamos com você aí como o nosso padrinho aí do Futeclese, né? Você, o doutor Adriano também. Mandando um abraço pro Igor Benevenuto também, que está nos assistindo. Valeu, aí também. Esteve aqui com a gente. Obrigado, meu irmão. Nós estamos juntos aí mesmo. Se você precisar da gente, vamos trazer mais qualidade. Eu acho que isso engrandece todos nós, né? O que a gente quer é que vocês também apareçam muito para mostrar o trabalho de vocês e o quão grande vocês são como profissionais. Muito obrigado, viu, meu irmão? Eu que agradeço, obrigado. E mais uma vez, parabéns pelo Futeclese, pela iniciativa. Conta comigo. Eu vou indicar pessoas mesmo. A gente tem muita gente boa, que eu acho que tem muita contribuição interessante para dar, entendeu? Principalmente em Minas Gerais. Eu falo que Minas Gerais é referência em direito desportivo, entendeu? Tem muita gente boa, prata da casa nossa aqui, que a gente tem que valorizar. Então, conta comigo, vocês estão de parabéns e vambora, vamos pra cima. Tá bom? Valeu. Obrigado, meu irmão. Pessoal, 5 horas, mais uma live. Amanhã, Milton Jordão, domingos, Luísa Parreira e segunda, o professor João Paulo Medina vai estar aqui conosco. Muita qualidade, muito conteúdo aqui no Futeclese. Léo, obrigado, meu querido. Muito obrigado, valeu. Valeu, um abraço.